Dando continuidade ao estudo do livro de Isaías, hoje vamos estudar o capítulo 2. Como eu falei no vídeo passado, Isaías ele foi um profeta chamado profeta maior. Não só Isaías, mas 4 profetas na Bíblia, eles eram considerados profetas maiores. Por quê? Porque eram profetas que tinham uma obra relevante, eles escreveram uma obra relevante e eles profetizavam sobre a vinda do Messias, a vinda de Jesus. Por isso eles eram considerados profetas maiores. Quem foram eles? Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Esses eram profetas maiores. Os outros profetas que estão na Bíblia são considerados profetas menores, porque a obra, o tamanho da obra deles é bem menor, inferior à quantidade dos escritos que esses 4 profetas escreveram. Então hoje vamos dar continuidade a essas visões que o profeta Isaías teve. Começa assim, no capítulo 2, diz assim: palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá, capital Jerusalém. Nos últimos dias, aqui ele já começa a prever, ou seja, ele já começa a profetizar sobre nos últimos dias. Esses nos últimos dias correspondem à vinda de Jesus, ao nascimento de Jesus, até o dia da segunda vinda de Jesus. Ou seja, hoje nós estamos vivendo esses últimos dias que foi profetizado aqui por Isaías. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. É como se ele já estivesse vendo no futuro como seria o templo em Jerusalém, onde ele iria ficar, em cima do monte, um monte chamado Monte Sião, uma colina que faz parte da geografia de Jerusalém. Então ele já estava vendo onde seria o monte, o templo, onde seria aquele templo onde Jesus iria lá sentar, né, ler a Torá. Ou seja, ele já estava vendo de onde seria o templo, onde Jesus iria se sentar, onde Jesus iria falar. Ele diz assim: e para ele afluirão todos os povos. Ou seja, até hoje nós temos Jerusalém como uma cidade das mais visitadas. Até hoje pessoas vão até Jerusalém, pessoas afluem até Jerusalém, né? E de lá foi que partiu Jesus, a palavra de Deus, que foi propagada em todo o mundo. Aí ele diz assim: irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos. Ou seja, para que Jesus ensine a palavra dele. E andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ou seja, e a palavra do Senhor vai sair de onde? De Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Ou seja, aqui o profeta Isaías, ele faz menção ao futuro reino do Messias e ao chamamento também dos gentios, né? Os gentios que eram todos os povos, as nações de fora de Israel, seriam povos que iriam vir até Jerusalém, seriam povos que seriam alcançados, né? Ou seja,
Ele está falando é o chamamento dos gentios para serem seu povo, pois o templo do Senhor estava sobre aonde? Estava sobre os montes. Ele diz assim, a casa do Senhor será estabelecida no cimo dos montes. Ou seja, a casa do Senhor estava estabelecida nos montes e era para lá que os povos iriam para aprender o que? A sua lei. Então, esse texto aqui se refere aos tempos do Evangelho. Né? O Evangelho iria ser propagado de onde? De Jerusalém. A palavra de Deus diz, virá de Jerusalém, Samaria, e ela iria até os confins do mundo. Ou seja, quando Jesus estaria no seu templo em Jerusalém ensinando, foi Jesus que ensinou lá. E todos os que quisessem conhecer a verdade de Deus, eles teriam que ir até o templo. Então, no templo do Senhor, os povos seriam ensinados a jogar fora o quê? As armas de guerra e aprender a paz. É como se o profeta Isaías estivesse prevendo que o tempo de paz iria chegar, porque o próprio Jesus iria ser instrumento de paz para todos os povos. Ou seja, o futuro reino do Messias é chamado pelo profeta aqui, os últimos dias, ele está falando os últimos dias, era que o reino do Messias viria, né, nos últimos dias, ou seja, os últimos dias ele viria e seria até a sua segunda vinda. Esse seria os últimos dias, dando a entender uma mudança importante no âmbito espiritual para a humanidade. A humanidade iria ser transformada pelo poder da palavra de Deus, que iria sair de onde? Do templo lá no Monte Sião, lá em Jerusalém. Ou seja, aqui o profeta Isaías, ele faz menção a esse futuro reino, né? Então, aqui o monte, quando ele se refere ao monte, no cimo dos montes, o monte aqui da casa do Senhor, aqui em muitas passagens é chamado de Monte Sião. Esse Monte Sião significa um monte das colinas de Jerusalém, ou seja, lá em Jerusalém existem umas colinas que é chamada de Sião, no Monte Sião, e que pela definição da Bíblia aqui, é a cidade de Davi, e que mais tarde se tornou sinônimo da terra de Israel, ou seja, Sião, né, que em árabe era o nome dado especificamente à fortaleza que ficava na colina sudoeste de Jerusalém, chamada de Monte Sião. Ou seja, esse Monte Sião realmente existe lá em Jerusalém. E lá foi construído o templo, então de lá foi que saiu a palavra de Deus. Então aqui Isaías já estava profetizando como seria, de onde iria sair a palavra de Deus, né? Aí ele, a partir do versículo 6, ele diz assim, pois tu, Senhor, desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque os seus se encheram da corrupção do Oriente e são agoureiros como os filisteus e se associam com os filhos dos estranhos. A sua terra está cheia de prata e de ouro e não tem conta os teus tesouros. Também está cheia de cavalos e os seus carros não têm fim. Também está cheia a sua terra de ídolos. Adoram a obra das suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram. Com isso a gente se abate e o homem se avilta, porque não lhes perdoarás. Vai, entra nas rochas, esconde do pó ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Ou seja, aqui, ele agora volta para a Jerusalém atual, onde o profeta Isaías vivia, né? Aqui ele descreve as causas do abandono de Deus em relação ao seu povo, porque aqui ele está dizendo que o povo de Deus,
em Jerusalém, na Jerusalém atual. Ele aqui não está mais vendo aqui, mas ele está vendo o que acontece agora, no momento onde ele está, que o povo, ele diz, pois tu, Senhor, desamparaste o seu povo, a casa de Jacó, porque os seus, ou seja, o seu povo, eles se encheram da corrupção do Oriente, ou seja, eles trouxeram a corrupção de fora, que vieram do Oriente, e se instalou lá na cidade de Jerusalém. E também são agoureiros como os filisteus e se associam com os filhos dos estranhos, ou seja, o povo de Jerusalém começou a se associar com os povos estrangeiros, com os povos de fora, e começaram a se encherem de corrupção e se encherem de ídolos. Aí ele começa, a sua terra está cheia de prata e ouro e não tem contra os seus tesouros, também está cheia de cavalos e os seus carros não têm fim, também está cheia a sua terra de ídolos. Adoram a obra das suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram. Ele agora está falando não só da corrupção, da associação deles com povos estranhos, com povos pagãos, e agora ele está falando que o povo de Jerusalém copiaram as tradições, os rituais dos povos pagãos e trouxeram para dentro de Jerusalém toda essa prática idólatra que eles tinham. Ou seja, os pagãos faziam imagens de escultura, de ouro, de prata, e adoravam a eles como sendo deuses. E aqui eles trouxeram, o povo de Jerusalém trouxe para dentro do povo, para dentro de Jerusalém, essa prática. E eles começaram aqui a adorar também a obra das suas mãos. Eles fizeram ídolos, né? Eles fizeram imagens de escultura e começaram a adorar. E isso era abominação a Deus. Deus abomina imagens de escultura. Por isso que ele manda colocar lá nos mandamentos: não terás para ti, não farás para ti imagens de escultura. Deus abomina imagens de escultura. Por quê? Porque justamente o povo de Jerusalém, o povo de Deus, copiou as práticas pagãs e trouxe para dentro de Jerusalém a prática de adoração a imagens de escultura. E Deus disse que isso era abominação. Aí ele diz no versículo 9: com isso a gente se abate e o homem se avilta, portanto não lhes perdoarás. Vai, entra nas rochas e esconde no pó ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos e sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Aí ele começa agora a associar que essa idolatria do povo de Jerusalém iria continuar no futuro, porque aquelas pessoas, elas ainda estariam em adoração a outros deuses. Agora ele fala não só adoração a outros deuses, a imagens de esculturas, mas adoração a outras coisas, aquilo que o homem tem para si como objeto de adoração que não seja a Deus. Ou seja, aqui ele está falando que os homens, eles eram arrogantes e orgulhosos e não mostravam arrependimento por isso, não mostravam arrependimento no coração. Aí por isso aqui o profeta os advertiu do dia do Senhor, que esse dia do Senhor estava próximo e ele puniria a todos por causa dessas coisas. Ele estava falando aqui não só do dia do Senhor, porque aqui o profeta Isaías, ele faz uma mistura, é uma visão relacionada ao que estava acontecendo atualmente, mas também o que iria acontecer durante o reinado do Messias e o que iria acontecer no fim dos tempos. Porque ele diz assim: porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo e contra todo aquele que se exalta para que seja abatido.
contra todos os cedros do Líbano. Aí ele vai dizer, contra todos os cedros do Líbano, altos, muito elevados, contra todos os carvalhos de Bazã, ou seja onde for, Jesus viria para abater toda a altivez de todas as partes do mundo, de todas as nações. Ou seja, ele puniria a todos por causa dessas coisas. O quê? De quê? Da altivez, da arrogância. E ele está dizendo que ele os humilharia, assim como destruiria a todos. Então aqui nós vemos que Deus, quando ele fala a respeito da humilhação, da arrogância, que ele iria abater a todos, porque ele diz assim, porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. Aí ele começa a dizer, contra todos os cedros do Líbano, ou seja, onde estiver, seja nos cedros do Líbano, contra todos os carvalhos de Bazã, sobre todos os montes altos e contra todos os outeiros elevados, contra toda torre alta e contra toda muralha firme, contra todos os navios de Tarsis, contra tudo que é belo à vista. A arrogância do homem será abatida e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Ou seja, quando Jesus vier, Jesus vai se tornar o Rei dos Reis. E todo ser humano, todo homem terá que se humilhar diante dele. Ninguém pode querer ser mais do que Deus. Deus vai ser o soberano. Então, ele vai abater toda a arrogância do homem. Aí ele diz, os ídolos serão de todos destruídos. Aqui ele está falando da destruição de todos os ídolos. Não apenas ele está dizendo a arrogância e a altivez dos homens seriam abatidas, como também os ídolos seriam destruídos ante o temor do Senhor de Deus. Os homens aqui vão se esconder, aqui quando ele diz assim, então os homens se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Naquele dia os homens lançarão as toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fizeram para antes eles se prostrarem. E meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Então aqui Isaías já está vendo, aí novamente ele volta a ver o futuro. Ele vê que toda a altivez, toda a arrogância do homem, o homem vai ter que se humilhar diante da potente mão de Deus. Quando Jesus vir para essa terra, é Jesus que vai governar. E ele vai estar governando sobre todos. E todos vão ter que se humilharem diante de Deus. E ele aqui, quando ele fala aqui que os homens se meterão nas cavernas, aqui ele está falando de uma passagem que tem até lá em Apocalipse, onde ele fala sobre o grande dia. O dia onde ele vai vir, no último dia, no dia do juízo, onde será o grande julgamento, onde Deus vai vir e vai abater, vai colocar Satanás, o dragão, a besta, todos vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, e todos aqueles que se achavam poderosos da terra, né? Todos os poderosos da terra, que achavam que eles quem mandavam aqui nesse mundo, eles não vão ser nada. E eles vão ter tanto medo nesse grande dia, que eles vão se meter, vão querer fugir da presença ante o terror do Senhor, e vão querer se meter nas cavernas das rochas e nos buracos da terra, ante o terror do Senhor, né? Então aqui nós vemos que a vinda do Messias, aqui já propagada na visão do profeta Isaías, ele está vendo que quando o Messias se levantar, quando Jesus vir a essa terra, né? Então todo o ser humano vai ter que se prostrar diante dele, né? E o dia D será aquele grande dia
onde todos vão estar diante do grande terror do Senhor, para aqueles que não aceitaram, para aqueles que foram arrogantes, os altivos, que rejeitam a Jesus, que não querem saber de Jesus, esses vão ser abatidos por causa da sua arrogância em não quererem se submeter à palavra do Senhor. Então, o que a palavra de Deus diz para nós, através desse capítulo 2 de Isaías, né? Primeiro, na primeira parte, ele fala a respeito da palavra de Deus, que a palavra de Deus seria jorrada de Jerusalém para todo o mundo, para todo o universo. E a palavra de Deus, ela iria ser ensinada a todos os homens, a toda a terra. Até hoje, há 2000 anos atrás, a palavra de Deus, ela continua da mesma forma. Apenas nós temos que aceitar essa palavra na nossa vida e obedecer a ela. Aceitar a Jesus. Quando a gente aceita a Jesus Cristo como Senhor e Salvador na nossa vida, a gente está aceitando a palavra de Deus. Então a gente tem que aceitar essa palavra de Deus para que nós não nos tornemos arrogantes nem altivos. Porque quando ele fala sobre a altivez daquele povo que andava em pecado, que ia chegar o dia que Deus iria abater toda a altivez e toda a arrogância. Por quê? Porque nós temos que nos humilharmos diante da potente mão de Deus. Nós temos que saber que tudo que nós somos, que nós temos, tudo vem de Deus. Então muita gente confia em quê? Na riqueza, no poder, nas suas posses, né? Na sua sabedoria, na sua inteligência, mas não reconhece que tudo vem de Deus. Então tudo nós temos que reconhecer que nós não somos nada diante de Deus. Tudo que nós somos pertence a Deus. Tudo que nós temos vem de Deus. Nós temos tudo na nossa vida provém de Deus. Então, essa é a lição aqui do capítulo 2 de Isaías, que nós temos que nos humilharmos diante de Deus, não termos nenhuma influência, nós não podemos deixar que orgulho, soberba possa chegar no nosso coração. Nós temos que orar a Deus, pedindo a Ele que Ele nos dê um coração humilde diante de Deus. Nós temos que reconhecer a nossa pequenez diante do poderoso Deus. Tudo provém dele e tudo que nós fazemos é para a honra, para louvor da sua glória. Não é para nosso louvor, não é para nossa honra, é para louvor, para a glória do Senhor. Outra lição que nós vemos aqui no capítulo 2 de Isaías, né? É que nós temos que abandonar toda idolatria. Nós vimos que Isaías viu, através da sua visão, que aquelas idolatrias que foram lá, que aqueles pecadores lá de Jerusalém, eles copiaram, eles trouxeram, se associaram com povos do Oriente, com agoureiros dos filisteus, ou seja, eles começaram a praticar, a se associar com práticas pagãs, onde aqueles povos, eles pegavam o ouro, a prata e a madeira, esculpiam imagens de escultura, faziam para eles deuses. O que é que aconteceu? O povo de Jerusalém começaram a copiar isso e trouxeram para dentro de Jerusalém a adoração às imagens de escultura, e Deus abomina a idolatria. Mas ele aqui também não fala só apenas da idolatria a imagens, mas também a idolatria a qualquer coisa. Tudo que nós colocamos na nossa vida no lugar de Deus, isso é idolatria. Muitas pessoas idolatram o dinheiro, idolatram o poder, idolatram outras coisas e não a Deus. Nós temos que saber que Deus é espírito. Ele abomina que nós façamos imagens dele mesmo. Nós não podemos jamais ter uma imagem como se aquela imagem fosse de Deus. Não, Deus é espírito e ele abomina imagens dele para que sejam adoradas. Ele quer que nós o adoremos em espírito, em nada de imagem de escultura, nada de imagem nós podemos ter diante de nós para nos fazermos
como sendo uma imagem de Deus para que nós possamos nos prostrar a ela. Jamais isso deve acontecer, porque isso é abominação para Deus. Então é isso que nós vemos aqui no capítulo 2 do livro de Isaías, que nos ensinou nesse dia. Amém?